Graça e paz, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você vai assistir esse vídeo, tá? Uma alegria estar com vocês. Segundo vídeo gravando nesse período de pandemia que estamos vivendo no Brasil. Mas antes disso eu queria me apresentar melhor, apresentar a nossa comunidade de fé para vocês, tá? Meu nome é pastor Márcio Rocha, sou pastor da Igreja Batista na Vila Muniz há 5 anos, uma igreja amada, querida demais, e já fica o convite. Quando passar tudo isso, venha nos fazer uma visita, tá? É Rua Flamengo 219, Vila Muniz, em Cajati. Você será muito bem-vindo. Somos uma igreja relativamente jovem, tem cerca de 10 anos de igreja organizada, tá? E temos vários projetos. Hoje, antes da mensagem, tá? Daqui a pouquinho, como bom batista, tem as introduções no culto, quem já foi tem os avisos, aqui é o nosso momento de aviso também, tá bom? Temos um projeto social chamado Samurais de Cristo, o projeto de judô, para crianças e adultos, tem cerca de 45 alunos hoje, tá? Um projeto que visa ensinar disciplina, cuidado, e graças a Deus os treinos são segunda e quarta, das 18 às 19 crianças de 5 a 9 anos e das 19 às 20 e 30 acima disso. Depois dos treinos temos uma devocional, Palavra de Deus, e temos um lanche que conseguimos graças a doações de amigos e parceiros, tá? É bênção demais, só tenho a agradecer. E também, sempre que possível, temos um reforço escolar com professores que se voluntariam a nos ajudar. Se você quiser, inclusive, fazer parte disso, venha me procurar depois para a gente conversar. Qualquer ideia que tiver para nossas crianças será muito bem-vindo. Além do projeto, temos o nosso Papo de Macho, que é um encontro que fazemos com os homens mensalmente. Demos uma parada agora, por causa desse período, mas mensalmente os homens se encontram, tem um espaço bem legal, bem agradável aqui na cidade de Cajati. Jogamos bola, tem um momento para jogar um dominó, um bate-papo, cerca de 40 minutos a 1 hora de palestra aos homens acima de 18 anos, não é permitido menor de 18 anos, e é uma conversa de homem para homem, sem frescura, é para macho, tá? Você está desafiado, tá bom? Todos os homens, depois de passar tudo isso, vamos ter nosso papo de macho de novo, buscando a referência daquele que é o mais homem de todos, que é nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tem também o Papo das Maravilhosas, aquele encontro das mulheres em que elas se reúnem também para ter assuntos, para tratar de coisas voltadas ao universo feminino também, que é maravilhoso. Você, mulher, está convidada a participar também. E temos a nossa MCM. MCM é um ministério batista chamado Mulheres Cristãs em Missão, onde as irmãs se reúnem, estudam a palavra de Deus, ajudam umas outras, também é maravilhoso. Vocês também estão convidados a participarem, tá? Bem, vamos lá, vamos ao nosso estudo de hoje. Ontem no grupo, temos o grupo de WhatsApp da igreja, aí uma das irmãs, Tatiana, perguntou assim: pastor, a turma está falando que as igrejas estão fechando por medo, que isso é perseguição religiosa e é o diabo que está... Como é que faz isso tudo? Pois bem, gente, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Primeiro, não quer dizer que isso seja... Eu não estou criticando quem abre, quem fecha, de maneira alguma. Mas quero pontuar algumas coisas que eu acho bem interessante. O tema de hoje é medo ou obediência? E aí? Como pastor, eu faço parte de uma comunidade de fé, nós não estamos tendo culto já há uma semana. Mas é medo ou obediência? Será que é falta de fé ou será que eu devia ser mais ousado? E se a gente abre é irresponsável, se fecha é medroso, e agora? Pois bem, quero primeiro, antes de tudo, eu gosto muito de questões culturais e história. E hoje estamos enfrentando uma pandemia de um vírus, algo microscópico, algo muito pequeno, certo? A gente não vê. E o primeiro microscópio, ele foi criado apenas em 1674. 1674, muito recentemente, comparado à história da humanidade. E foi criado por um alemão, Anton van Leeuwenhoek. Não sei se é isso que se pronuncia, não sei falar alemão, mal sei falar português. Mas interessante que esse Anthony, ou Antônio, o Tonho, vamos chamar de Tonho. O Tonho criou o microscópio em 1674, ou seja, antes disso não se tinha noção de mundo microscópico. Antes dessa data, a mãe não falava para o filho não comer com a mão suja, porque ninguém tinha noção que a sujeira podia trazer doenças.
Isso é tão interessante que, por exemplo, na Índia até hoje, devido às castas, a questões religiosas, quando as pessoas ficam doentes, eles entendem que aquilo é culpa dos deuses. Não posso curar algo, certo? Eu não posso buscar as curas, porque é um castigo dos deuses, é meu karma. Mas muitas das vezes as doenças são vindas através de questões de falta de higiene. Entende? Uma questão religiosa que é levada ao extremo. Não sei se todos sabem, mas o Bob Marley, aquele cantor de reggae, ele é devoto do rastafarismo, ele morreu por causa de uma infecção na unha. Não tratou, porque ele achou que aquilo era a vontade dos deuses e morreu devido a uma infecção nas unhas. Por que eu estou dizendo tudo isso, gente? Porque a gente tem que ter cuidado de espiritualizar demais as coisas. Não podemos espiritualizar tudo. Mas tudo que é espiritual tem uma referência na minha vida material, na minha vida carnal, certo? Pois bem, o povo de Deus, o povo de Israel, era um povo que viveu muito tempo no Egito. E depois desse tempo, Deus libertou eles e levou eles para o deserto. Busca a tua Bíblia, tá bom? Pega a tua Bíblia lá, antes de ler a referência, pega a tua Bíblia, anota, rabisca, escreve nela, não é pecado, tá? Quando você for ler o texto, está lá escrito, ou leva um papel, uma caneta, que vai ser bem legal mesmo, tá bom? Números capítulo 19. Enquanto eu vou falando, você vai buscando aí, eu vou dando algumas questões aqui sobre o texto, um pano de fundo. Pois bem, Deus pega e liberta o povo de Israel. O povo que ficou 400 e poucos anos como escravo no Egito. O Brasil tem 500 e poucos anos, imagina? Muito tempo, né? Enfim, esse povo sai do Egito e do Egito eles vêm com muitas culturas, muitos costumes. Costumes estes que Deus sabia que não faria bem ao povo, certo? E é tão interessante que lá em Deuteronômio capítulo 23, Deuteronômio 23, versículo 13 e 14, Deus fala o seguinte para o povo: quando vocês forem sair para guerrear, leva uma pazinha ou algo para cavar, que você vai fazer as suas necessidades, vai abrir um buraquinho lá no meio da areia do deserto e vai enterrar suas necessidades. E Deus diz que aquele que não fizesse isso teria que ser retirado do meio do povo. Nossa, mas o que é isso? Por quê? Gente, naquela época o povo não tinha noção do que era higiene, certo? Se o seu filhinho, sua filhinha faz um cocô na sala da tua casa, você deixa aí? Se o teu filho, a tua filha faz cocô na cozinha da tua casa, você vai deixar? Não, você vai limpar. A pergunta que eu faço é por quê? Só porque é desagradável? Não, porque você sabe que ali contamina. Porque ali existem bactérias, micróbios, seres microscópicos que você não enxerga, mas que traz doença para você e sua família. É por isso que você manda limpar. Isso é tão interessante que vocês terem ideia, na Idade Média, nos palácios, os reis, hein? Gente, a mais alta classe da época, não tinha banheiro como tem hoje. Eles faziam as necessidades deles em balde e deixavam no quarto, até encher o balde. Ficava lá, cheio de cocô, ia lá, ficava um dia, na hora que enchia o balde para fazer o exame de fezes, pegava aquele baldão, vinha um escravo e jogava fora. Talvez por isso a vida das pessoas era tão curta naquela época. Eles não tinham noção de higiene como temos hoje. Então o povo de Israel sai do Egito e Deus começa a tratar questões de higiene. Vai fazer cocô em terra. Saneamento básico. Agora, em Deuteronômio, capítulo 19, se tiver com a Bíblia, acompanha. Tá? A versão que eu vou ler é NVI, a nova versão internacional. Talvez sua versão seja um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Olha o que Deus diz. Disse também o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Ou seja, a lei existe e além da lei é uma exigência de que se cumpra isso. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma carga. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar, ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Então vamos lá. Moisés e Arão eram líderes do povo, eles dois eram irmãos. Moisés era mais novo do que Arão, mas era ele que mandava.
E havia um princípio de cultual naquela época, que eu não quero entrar agora, que não é tanto o foco. Mas o povo levava sacrifícios para adorar a Deus. Era uma forma de confiar em Deus, confiar que Deus sustentaria eles de fato, certo? Eu dou a meu animal, que poderia ser meu alimento, ao Senhor, porque eu sei que Deus não me deixará faltar comida para mim. Basicamente isso, trabalho de fé nas pessoas. Pois bem, o sacrifício, gente, era algo muito terrível. Trazia um animalzinho, cortava, fazia tudo aquilo. Mas olha, no versículo 3, Deus diz que isso era para ser feito fora do acampamento. Estes sacrifícios não eram feitos dentro do povo, pensa na tua cidade, tá? Pensa na tua cidade. O sacrifício aqui não era feito dentro da comunidade, era fora. Eles estavam no deserto, andando. Então era fora do acampamento, fora daquele lugar onde eles estavam. Por que será? Por que será que Deus pedia para matar os animais para fazer isso tudo fora? Por questões de higiene, certo? Versículo 4. Então o sacerdote Eleazar, olha que louco, pegará um pouco do sangue com o dedo e o aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. A tenda do encontro é o lugar onde o povo adorava a Deus, era a igreja deles naquela época e naquele lugar. Mas olha, o sacerdote sacrificava o animal, pegava o sangue do animal com as mãos e jogava. Então o cara já está todo sujo, ainda mais com a mão cheia de sangue. Imagina a tua mão aí cheia de sangue. Na presença dele, a novilha será queimada. O couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo. As tripas com o cocô do bicho, tudo vai ser queimado. Imagina que cheiro agradável que subia, hein? Agora, meu querido, não era um animalzinho, não. Eram milhares de pessoas, tá? Vocês têm noção do cheiro, do nojo que era aquilo? Quando todas as pessoas vinham para sacrificar seus animais, o cheiro de sangue, a sujeirada, e o sacerdote, em cada um que pegava, era a mão no sangue de um carneiro, mão. Tem noção da situação, do estado do sacerdote? Você tem noção do cheiro daquele lugar? Mas lembra, era fora do acampamento. Vocês têm noção do ambiente imundo que era aquilo? Pois bem, versículo 6. O sacerdote apanhará um pedaço de madeira e sopo e lã vermelha, os atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Sabe por quê? Porque possivelmente isso daqui era para trazer um aroma mais agradável ao fogo. Porque como estava sendo queimado tudo junto, é um fedor terrível. Aí jogava essa madeira de cedro, sopo, lã vermelha, porque talvez era para aliviar um pouco, tirar o olor muito, muito forte, muito ruim. Depois disso, então, sacerdote, eu sou sacerdote, vem lá 100 pessoas, 200 pessoas, eu passo o dia sacrificando animal, colocando minha mão no sangue do animal, jogando, no fim do dia eu estou como? Estou imundo. Versículo 7. Depois disso, o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Somente então poderá entrar no acampamento, mas estará impuro até o cair da tarde. Gente, é muito legal. Eu saio de manhã aqui de casa, dou um beijo na minha esposa, dou um beijo nos filhos. Gente, eu vou trabalhar. Onde você vai, papai? Hoje eu vou sacrificar os animais. Aí eu vou lá para fora da cidade, mato um monte de animal, coloco a mão no sangue de um monte de bicho. Minha roupa está suja, estou tudo sujo, terminei de fazer. Lembre-se, eu ia voltar para casa, com a mão cheia de sangue, roupa toda suja de sangue. Chego na minha tenda, tiro a roupa, coloco dentro num cantinho lá, abraço meus filhos, minha esposa, deito na cama, pego nos utensílios domésticos. Eu contaminei minha família, meu filho, minha casa, tudo. Porque eu trouxe lá de fora bactérias junto comigo. O povo não tinha noção de micróbios, essas coisas, de bactéria. É tão natural que eles não se lavavam que Deus tem que mandar, vocês precisam se lavar. Sempre quando Deus manda a gente fazer algo é porque não é normal da gente fazer. Certo? Então, o sacerdote fazia tudo aquilo e Deus mandava. Agora você vai lavar tua roupa e se lavar também. Outro detalhe importante, tomar banho não era tão fácil, porque não tinha água como temos hoje, do chuveirinho, da torneira, e não era tão simples de encontrar água também, gente. Tá?
Não era um processo fácil tomar banho, por isso que o povo não tomava banho como hoje nós tomamos. O povo tomava banho de vez em quando. E se dependesse do sacerdote, ele não tomaria banho depois de fazer todo esse ritual. É por isso que Deus fala, é uma exigência da lei, você tem que fazer. Perfeito. Ele fica até o final da tarde lá fora da cidade, depois que ele toma banho, depois que ele lava a roupa, depois que passa, aí ele pode voltar ao convívio da sociedade, aí ele pode voltar para a cidade, ele pode voltar para sua tenda, pode abraçar a tua esposa, abraçar teus filhos. Estão entendendo? Deus fala, se lave e se purifique, depois se volta para a sociedade. Se isole e depois volte ao convívio social. Versículo 8. Aquele que queimar a novilha também lavará as suas roupas e se banhará com água e também estará impuro até o cair da tarde. Ou seja, o sacerdote foi o cara que pegou, que cortou, que colocou a mão no sangue. Mas teve o outro lá que só pegou um animal e queimou. Ele só se sujou, ele só está defumado com o cheiro do que queimou. E de repente ele pode falar, cara, eu não peguei o bicho, eu não coloquei a mão no sangue, então eu estou limpo. Deus manda, esse também tem que se lavar, esse também tem que se purificar, esse também tem que lavar a roupa, porque ele também está contaminado. Agora, olha que bonito, versículo 9. Um homem cerimonialmente puro, ou seja, um cara que não participou de nada disso, tá? Um cara que não participou do sacrifício, está longe, enquanto estava sendo queimadas as coisas, ele estava longe, ele não está com cheiro defumado, nada. Esse cara que não se contaminou, recolherá as cinzas da novilha e as colocará num local puro, fora do acampamento, que já eles estão fora e aquilo que queimou tem que ser jogado para fora, não pode trazer para dentro. Serão guardadas pela comunidade de Israel para uso na água da purificação, para a purificação de pecados. Aquele que recolher as cinzas da novilha também lavará as suas roupas e ficará impuro até o cair da tarde. E este é um decreto perpétuo, tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes. Gente, todo mundo envolvido na cerimônia tinha que se lavar, tinha que se purificar. O sacerdote que cortou, o sacerdote que pôs a mão no sangue, o camaradinha que só jogou a carne para queimar e ficou defumado, o outro que só depois veio pegar a cinza. Todo mundo que se envolveu no processo tinha que se lavar, tinha que se purificar. Por quê? Porque estavam contaminados. E se eles fossem para a sociedade, para a comunidade deles, para a casa deles, dessa maneira eles iam contaminar os outros. Certo? Versículo 11. Quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Olha que legal. Morria gente também. E quando as pessoas morriam, as pessoas pegavam, carregavam, levavam para fora. Essas pessoas que tocavam, só tocar, eles tinham que sair 7 dias, eles tinham que ficar purificados 7 dias, sem abraçar a esposa, sem abraçar filho, sem abraçar amigos. Eles tinham o utensílio próprio deles, a caminha própria deles, não podia se contaminar com ninguém. 7 dias, isolado. 7 dias fora do convívio social. Versículo 12. Ele deverá purificar-se com essa água no 3º e no 7º dia. Sabe aquela água lá que falou no início? Uns versículos antes para guardar? Aquela água era usada agora para se purificar, no 3º e no 7º dia. Ô pastor, mas que nojo, cara. Uma água que já estava suja. Gente, entre você se lavar com uma água suja e você não se lavar com nada, é muito melhor se lavar com uma água suja. Os caras não tinham água como temos hoje, o cara não tinha, como alguns têm hoje. Tem pessoas hoje que não têm acesso à água, infelizmente. Mas existe até um ditado popular, uma história que antes, quando se tomava banho, era tonéis de água, né? Enchia-se, o mais velho tomava, depois a esposa e as crianças por último. Então, quem tomar banho por último, pegar aquela água toda suja. Mas melhor tomar banho numa água suja do que não tomar banho. Dos males, o menor. Versículo 13. Quem tocar num cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Olha só, o cara que tocou no corpo humano, o cara morto, o cara que tocou no morto, o cara que... E não se purificou, não ficou 7 dias de isolamento. Então, ó, eu fui, morreu alguém, eu fui, peguei, levei, e não quis me isolar porque eu falei, isso é besteira, cara, isso é bobeira. Ah, deixa pra lá. Só que se eu estou contaminado e eu vou para o tabernáculo,
o que que acontece? Eu contamino o tabernáculo. O tabernáculo, o templo naquela época, é lugar de convivência de todos ali. Então, se eu fosse sujo, contaminado lá no tabernáculo adorar a Deus, ou fazer um sacrifício, ou fazer alguma coisa, ou falar com o sacerdote, eu ia deixar lá a impureza que estava em mim, porque eu toquei numa pessoa morta, eu toquei em bactéria, em gel, eu estou carregado. E possivelmente as pessoas que frequentassem o tabernáculo também seriam contaminadas. E aí a Bíblia diz que esse camarada que não se preocupou nem consigo mesmo com os outros tem que ser eliminado de Israel. Não fica claro se é ser morto ou ser expulso da comunidade, porque se o cara não se preocupa com ele e com os outros, ele não pode viver em sociedade. Gente, nesse momento que estão vivendo no Brasil, a gente não pode ser egoísta. Ah, mas eu acho bobeira, não importa o que você acha, obedeça. É um momento de isolamento. Naquela época, aqueles que não obedeciam às ordens de Deus, era eliminado da convivência do povo. Sai daqui do meio de nós. Porque é somente assim que o povo poderia ser guardado de tudo que as pessoas se contaminavam. Versículo 14. Esta é a lei que se aplica quando alguém morre numa tenda. Olha que legal. O cara morava numa tenda, morria alguém numa tenda. Quem entrar na tenda e quem nela estiver ficará impuro 7 dias. E qualquer recipiente que não estiver bem fechado ficará impuro. Que da hora! Você está na tenda e morre alguém na sua tenda. Morreu alguém. Alguém foi e buscou essa pessoa para tirar. Essa pessoa que pegou está impura. Ela tem que ficar 7 dias isoladas. Lembra? Tomar banho, se isolar, não estar em contato com ninguém. Quem estava dentro da tenda quando a pessoa morreu, também 7 dias, se tomar banho, se isolar, fazia parte. E olha, o recipiente que não estiver bem fechado também ficará impuro. Cara, isso é fantástico. Porque as tendas eram algo muito pequeno. Então a pessoa lá tinha um saco com trigo, um saco com não sei o quê, um pouco de carne de codorna, não sei, comida, trigo, cereal, talvez um pouco de maná, que quando era de sexta para sábado tinha um dobro, né? Tinha um manazinho aberto lá. Morreu alguém. Possivelmente, gente, a morte, os bichos, a gente não sabe do que a pessoa morreu, às vezes a pessoa já estava doente por alguma coisa, possivelmente aquilo encheu de bactéria. Se o recipiente está aberto, então possivelmente ele está contaminado também. E o povo comia daquilo naturalmente, porque para eles não tinha noção, não tinha bicho pequeno, não existia micróbio que poderia contaminar aquela comida. Por isso que Deus pensa pelo povo. Deus fala, se tem algum morreu alguém na tua tenda, tem alguma coisa que não está fechado, é impuro, joga fora, não coma. Isso é tão legal que na peste negra, quando houve, matou metade da população, 1/3 da população da Europa, foi causada por rato. A turma não tinha noção de higiene, os ratos iam, comiam grãos, comiam tudo, faziam xixi, e o povo não está nem aí, convivia naturalmente com os ratos. Entende? Eles não tinham noção que aquilo era perigoso. Então, para Deus preservar o povo, dizia assim, morreu alguém na sua tenda, viu que tem algum saco destampado, alguma vasilha destampada lá com vinho, com alguma coisa, tá impuro, joga fora, não coma. Muito da hora, né? Versículo 16. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou quem tenha sofrido morte natural, ou num osso humano, ou num túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Ou seja, tocou em alguém morto, você encostou, é 7 dias isolado. 7 dias. Versículo 17. Pela pessoa impura, colocarão um pouco das cinzas do holocausto da purificação no jarro e derramarão a água da fonte por cima. Então, um homem cerimonialmente puro, aquele camarada que não se envolveu em nada, pegará o isopo, molhará na água, isopo era um raminho, uma planta, molhará na água, aspergirá sobre a tenda. Lembra a tenda que o cara morreu? Purificará a tenda, os utensílios e todas as pessoas que estavam ali. É uma purificação à base de água. Também a aspergirá sobre todo aquele que tiver tocado num osso humano, num túmulo ou em alguém que tenha sido morto ou que tenha sofrido morte natural. Aquele que estiver puro a aspergirá sobre a pessoa impura no 3º dia e no 7º dia. E no 7º dia deverá purificá-la. E aquele que estiver sendo purificado, olha lá, lavará suas roupas e se banhará com água. E naquela tarde estará puro. Mas se alguém estiver impuro,
e não se purificar, se alguém tocou no corpo de alguém impuro, se alguém tocou no corpo de um animal impuro, se alguém morto, perdão, se alguém tocou no corpo de uma pessoa morta, de um animal morto, ou alguma coisa impura, e essa pessoa não se purificar, essa pessoa não tomar banho, essa pessoa não lavar suas roupas, essa pessoa não se isolar durante 7 dias, ela será eliminada da Assembleia. Ela será eliminada do convívio do povo, pois contaminou o santuário do Senhor. Sabe, gente, vivemos tempos difíceis, mas naquela época era muito aceitável o povo errar, porque o povo não tinha noção de problemas e doenças como nós temos hoje. Deus tratou o povo daquele jeito porque o povo não sabia o contágio através de vírus e bactérias. A luta que enfrentamos hoje é uma luta viral. Eu não vejo. Não é medo fechar uma igreja. Não. É sabedoria. Mas pastor, é uma perseguição religiosa. Não é perseguição religiosa, meu irmão. No Brasil não existe perseguição religiosa. Quem fala isso não tem noção do que é uma perseguição religiosa. Perseguição religiosa é você ser morto e preso pelo fato de você ser cristão. Países que têm perseguição religiosa não tem igreja como tem hoje aqui não. Gente, as igrejas são isentas de tributos e impostos, gente. Como a gente pode dizer que aqui a gente sofre perseguição religiosa? Preconceito, talvez sim, mas perseguição não. Você pode hoje evangelizar através de Facebook, internet. Em vez de ficar passando e postando um monte de besteira, um monte de mentira, por que não posta a palavra de esperança, cara? Tem cristãos que postam coisas para deixar os outros com mais medo ainda, criando mais pânico. Isso é errado. E às vezes são essas pessoas que estão dizendo que a igreja tem que estar aberta. Meu irmão, se você não sabe usar a internet para levar uma palavra de esperança, em vez de diminuir o pânico, para de postar mentiras, que só confunde as pessoas. Este é o momento de nos isolarmos. Esse é o momento de nos purificarmos. Olha que legal. O que é dito hoje, gente? O que é dito hoje pelos especialistas? Chegou na tua casa, tira a tua roupa, lava, entra em casa. Olha o que Deus mandava o povo fazer, isso há 3.000 anos, 3.000 e poucos anos atrás. Que da hora, né? A única coisa que as pessoas pedem para nós hoje, as nossas autoridades, previna-se. Lave as mãos, se cuidem. Naquela época, as pessoas ficavam 7 dias em isolamento total. Não podiam abraçar seus amigos, sua esposa, seus filhos, não podiam dormir na sua cama. Hoje nós temos pessoas que estão fazendo isso. São os sacerdotes da saúde, os sacerdotes que estão envolvidos em várias áreas da nossa segurança pública, tanto mais. Já parou para pensar que existem médicos, enfermeiras e pessoas envolvidas na área da saúde que durante esse tempo estão cuidando dos outros e não estão abraçando tua esposa, não estão abraçando teus filhos, não estão dormindo na tua cama por medo de contaminar. Talvez alguns não estejam nem indo para casa com medo de contaminar a tua casa. A gente deve valorizar essas pessoas. Policiais, bombeiros que estão na rua se contaminando. E o cara chega em casa, tira a farda, nem põe para dentro de casa, já vai lavar direto. Nem abraça, tem medo de abraçar a esposa, abraçar a filha, abraçar os pais que são idosos. Funcionários que cuidam da energia elétrica, da água, para que isso não acabe para nós. Empresas de internet que estão cuidando para que a gente tenha internet. O pessoal que recolhe os lixos, os funcionários públicos trabalhando. O camaradinha da empresa que está lá do mercadinho que está aberto para você ter comida. Quanta gente está exposta? Faça a tua parte. Esse é um período que vai passar. Vai passar. Essas guerras sempre, essas pragas sempre houveram, pessoal, gente. A gripe espanhola, o problema do ebola, a própria peste negra. Tempos e tempos vão e virão. Mas pastor, não é sinal dos tempos, não é fim dos tempos? Quanto mais passa, mais está próximo à volta de Jesus, sem dúvida. Mas talvez demore anos ainda. Porque eu vou falar uma coisa para você, os cristãos que viveram na Idade Média, um período de trevas, Idade das Trevas, com aquelas pestes, com as cruzadas que matavam milhares e milhares de pessoas nas guerras santas,
Essas pessoas talvez achassem que ali era o fim do mundo. Na Segunda Guerra Mundial, no período de Hitler, onde houve a Segunda Guerra Mundial, onde milhões de pessoas foram mortas por causa de um louco, as pessoas daquela época achavam que era o fim do mundo. Quando loucos como Átila, Uno, tantos outros, Gengis Khan, pessoas que se levantavam, que eram guerreiros, que matavam, destruíam, alguns tinham como anticristo, chegamos até hoje. Então eu não sei quando Cristo volta. E de fato não me interessa, porque eu tenho certeza da minha salvação. Se eu morrer hoje eu estou salvo. Se Cristo voltar eu estou salvo. Estou no lucro. Agora tem uma coisa, se você não tem certeza da sua salvação, se Cristo voltar, meu irmão, você não está salvo. Se você morrer, você não está salvo, então não se preocupe com a volta de Cristo, se preocupe em se acertar com Cristo enquanto você é vivo. Certo? Então o mundo é esse, o mundo que vivemos é esse. Vai passar essa pandemia. E depois viram outras. No mundo tereis aflições, é o que Jesus disse. Então eu quero deixar aqui meu abraço, meus parabéns a todos os profissionais, todas as pessoas que têm trabalhado incansavelmente. Provérbios 27, versículo 12, diz o seguinte, preste atenção, Provérbios 27, 12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Agora eu vou dar minha versão desse versículo, tá bom? Não se escandalize, o pessoal da minha igreja está acostumado. O prudente se liga no perigo e foge. O burro, o teimoso, vai adiante e se lasca. Muitas pessoas não estão dando atenção ao que está acontecendo no Brasil. Eles vão ter que arcar com as consequências. O que o governo está pedindo é apenas que a gente fique um tempo isolado. É um período de tempo. Pode ser que dure 1, 2, 3 meses, não sei. Mas vale a pena me isolar durante um tempo para depois poder abraçar quem eu amo. Meus amigos, meus irmãos da igreja, meus familiares. Agora, se eu me expor, talvez eu seja a causa de levar morte para minha família. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que talvez seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe sejam contaminados por sua culpa? Assim como acontecia lá com o povo no deserto. O sacerdote, ele se sujava e tinha que se lavar antes de voltar para o convívio social. O cara que tocava no morto tinha que se lavar e se isolar antes de voltar para o convívio social. Quem desobedecesse era expulso da comunidade. Com você, tá? Seja prudente. Não é hora de ser teimoso. Tenha esperança em Deus. Tenha fé. Cuide da tua saúde mental. Amanhã, às 19 horas, estarei fazendo uma live. Vou ver se vai dar certo. Espero que dê certo. Mas quero tratar sobre isso, tá? Aguardo vocês amanhã às 19 horas, domingo. Porque é um momento difícil, mas é um momento de aprendizado. Maravilhoso. Não estamos sendo perseguidos, gente. Não é perseguição contra a igreja, é apenas preocupação. Continue firme. E antes de fazer a última oração, eu queria também dar uma palavra aqui. Não me entendam mal, mas é necessário, tá? Essa palavra é para aqueles que têm suas igrejas, são frequentadores, sabem das responsabilidades. É um período difícil. Vai ser difícil financeiramente para muita gente. Mas aqueles que durante esse período têm suas rendas, não vai ser tão afetado. E faz parte de alguma igreja, algum templo, qualquer que seja, evangélico, católico, budista, judaico, espírita, qualquer templo. Se você entende que você é abençoado nesse lugar e você sempre contribuiu através de ofertas ou dízimos, dê o nome que você queira, continue fazendo esse tempo. Sabe por quê? Porque a igreja é um órgão ao qual a gente abençoa muita gente. Além das responsabilidades que a igreja tem, água, luz, tem zeladoria, tem as questões ministeriais, pastorais, também a igreja ajuda muita gente. Nós, por exemplo, da Vila Muniz, temos um casal de missionários que estão na Itália e uma família de missionários que estão na França.
no olho do furacão. E nós ajudamos eles com uma parte pequena, mas é uma ajuda que mensalmente nós damos. Temos famílias da igreja que precisarão de ajuda, de cesta básica, talvez alguma de dinheiro para pagar, e aí é onde a igreja vai entrar nisso. Então, se você quiser sentir no coração de ofertar e fazer uma transferência para a nossa conta, eu agradeço do coração. Mais uma coisa, você não vai ofertar em igreja nenhuma, nem dar, porque Deus vai te dar em dobro a 100 vezes mais, tá? Não é isso que a Bíblia diz. Se eu posso ofertar ou contribuir, é porque Deus já me abençoou. Se eu posso ajudar e contribuir, é porque Deus me deu saúde e um emprego. Tá? Não vai dar para Deus dar 100 vezes mais ou 1000 vezes mais, isso é mentira. A oferta é generosa, com gratidão no coração e espontânea. E acima de tudo, com alegria. Tá? Eu vou passar a conta da a conta da nossa igreja, vai colocar aqui os dados, tá? Se você sentir no coração, será muito bem-vindo a sua oferta. E assim que passar tudo isso, gente, por favor, venha nos fazer uma visita, você será muito bem-vindo. Igreja Batista na Vila Muniz. Sempre quando termina nossos cultos, a gente fala uma frase: e a mudança começa em mim, certo? A mudança começa em você. Não tenha medo, tenha esperança. Não importa o que aconteça no mundo, tenha esperança dentro de você. Deus, obrigado por esse tempo gostoso. Abençoe a cada um, ó Pai. Ajude-nos a sermos responsáveis, ó Pai, nesse momento. Ajude-nos a entender que é o momento de nos isolarmos para que depois possamos voltar e abraçar. Pai, cuide daqueles profissionais que têm trabalhado arduamente, expondo suas vidas e a vida de seus familiares por amor ao próximo. Cuide, ó Pai, proteja-os. Que logo tudo isso passe, que logo possamos estar abraçando, estando felizes, celebrando, ó Pai, e vivendo a vida de uma maneira intensa, mas com mudança do nosso modo de pensar, com mudança em tudo aquilo, em todos os princípios que a gente tem. Sem dúvida vamos sair melhores de quando entramos. Abençoe a família de cada um, em nome de Jesus. Amém. Aguardo vocês amanhã, 19 horas, vou começar uma live. Primeira vez que eu vou fazer live, tá? Então se der uma coisa de errado, eu peço paciência. Mas uma palavra para o teu coração, vai ser muito legal. E se você tiver alguma dica, alguma coisa, coloque nos comentários, tá bom? Deus abençoe muito. Um grande beijo. Um beijo do gordo. Oh, Deus abençoe.